Boa tarde, Gazeta Entrevista começa. Algumas ações do poder público. E no que se refere à política de saneamento, à infraestrutura para garantir a execução de uma boa política de saneamento, nós estamos vivendo um momento muito delicado, sobretudo aqui na capital, Rio Branco, né? Nós estamos em um momento, o governador Gladson Cameli ontem assinou a situação de emergência no que se refere à questão da infraestrutura ali da estação de tratamento de água, a ETA 2. Né? A partir desse decreto, uma série de situações podem ser agilizadas por conta dos gestores para resolver um problema, né? Um problema que não é novo. A questão é que agora se agravou de uma tal forma que há a possibilidade de que o abastecimento da cidade de Rio Branco fique comprometido. Vamos lembrar que a estação de tratamento ETA 2 é responsável por algo em torno de 60% do saneamento, da oferta de água tratada da cidade de Rio Branco. Então, o que acontecer ali, parceiro, possivelmente vai ter uma implicação direta na sua vida. Então, vamos acompanhar esse debate aqui, porque quem vem conversar conosco nos dois primeiros blocos do programa é Jamerson Lima, secretário de Estado adjunto de Infraestrutura. Jamerson, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, ouvinte. Estamos aqui diretamente na captação da ETA 2, justamente para que a gente possa ter uma avaliação da situação e as medidas que estão sendo tomadas. Ô Jamerson, eu vou aproveitar que você está aí, eu diria, no canteiro de obras, e eu vou pedir para que você, na medida do possível, faça um passeio com a sua câmera e vá explicando para a gente qual a intervenção que vocês estão fazendo aí, Jamerson, por gentileza. Perfeito. Vamos começar pela raiz do problema. O ano passado, mais ou menos em maio de 2020, houve uma movimentação do solo aqui às margens do Rio Acre, próximo da Terceira Ponte, exatamente no ponto da captação da ETA 2. Lá ao fundo, vocês veem a subestação que abastece, que alimenta com energia todas as bombas que captam no rio e lançam essa água para a estação de tratamento. No ano passado, essa movimentação que teve no solo e esse desbarrancamento em direção ao rio provocou um comprometimento da estrutura da subestação. De imediato, nós partimos para uma decretação de estado de emergência o ano passado, conseguimos a decretação estadual, federal e municipal, mas o ano passado só conseguimos a decretação como realização de ações preventivas. E fizemos dois contratos distintos lá pela CEINFRA. Um deles envolvia, deixa eu ver se eu consigo mostrar, nessa região aqui ao fundo, fizemos uma cortina de contenção do solo para evitar que ele continuasse descendo. Essa cortina tem cerca de 84 metros de comprimento, são 54 estacas gravadas no solo a 18 metros de profundidade, e ela tem a função de conter o avanço de desbarrancamento. Fizemos também o projeto de um canal, aqui abaixo vocês veem, ele está em construção, um canal que visa a um outro da água que é captada, que anteriormente era decantado, e dois dos 3 tanques tiveram ruptura do fundo, e essa ruptura fez com que ficássemos apenas com um tanque, esse que você... E esse tanque precisa ter a manutenção. Então foi projetado um canal
fosse fazer as operações, interromper o sistema. E a construção de nova subestação de energia, já que aquela, ao fundo, ela já está prometida. O que aconteceu foi que, dessas obras, esse ano, novamente com a vazante do Rio Acre, houve o desbarrancamento. Esse avanço comprometeu definitivamente a antiga estrutura da subestação. Então, esse novo decreto que o governador assinou na segunda-feira já faz parte de todo um plano de mobilização para continuidade dessas ações emergenciais, construção dessa subestação, para que ela já passe as bombas e outras ações que eram advindo desse novo decreto. Um deles, nós trouxemos um consultor de Manaus, especialista nesse tipo de solo, e ele identificou que aqui acima havia uma lagoa do Ceasa que ela provocava um aumento de carga hidráulica sobre o solo e ela tinha risco de romper, aumentando ainda mais o problema. Então, numa ação conjunta, governo do estado e prefeitura, nós fizemos o escoamento dessa lagoa, o esvaziamento dessa lagoa, e hoje ela já não oferece mais riscos. E nós estamos aqui com uma força-tarefa, vários entes aqui envolvidos, a empresa que está concluindo, a empresa que está fazendo o final, lá ao fundo, o pessoal da FUNTAC, realizando sondagens no solo, para que a gente tenha uma real visão o solo dessa área, se ele vai precisar de mais intervenção, assim como retirar de sedimento na base desse barco. O DEPASA vem trabalhando aqui para que a gente consiga o mais breve possível a isso. Ô Jamerson, provocar a interrupção do abastecimento da cidade. Jamerson, eu vou pedir para você, eu vou só pedir para você, eu desconfio, eu não entendo muito disso, mas eu desconfio que você esteja com o seu dedo em algum local do seu celular que em determinados momentos dificulta ouvir o que você está falando. Então, se você puder não mexer o dedo, eu agradeceria. Ô Jamerson, deu para entender pelo menos o espírito da coisa que vocês estão fazendo aí. Eu vou lhe perguntar o seguinte: esse trabalho, que é um trabalho que ele não resolve o problema em sua forma estrutural. Isso é uma situação pontual que vocês estão tentando resolver. Isso aí tem data para ser concluído? Qual é a data, o Jamerson? Olha, a gente está nessa força-tarefa desde mais ou menos um mês para cá, intensificou por conta justamente dessa nova ruptura. Pelo nosso cronograma, essa subestação, acreditamos que essa semana ela já consiga acionar as bombas da captação. Essa subestação já acionando as bombas, a gente já elimina quase que 70% do risco de parada das bombas, já que a contenção que foi feita, ela continua agindo e protegendo o solo. A subestação passando a operar, a gente já, digamos assim, sai da faixa de risco alto aqui com relação às bombas. Porém, o risco do desbarrancamento, ele precisa ainda ser contido com novas cortinas de contenção. Como o rio agora já está na vazante, o solo fica mais seco e mais rígido, é mais difícil ter uma movimentação, bem mais difícil ter uma movimentação. Chuvas agora, elas não seriam bem-vindas, porque elas iriam meio que acelerar esse processo. Mas como o grave do ciclo foi em maio do ano passado e repetiu-se em maio desse ano, acredito que com a subestação passando a operar as bombas e as ações que já estão em curso com a busca de recursos do governo federal, que seria uma nova adutora, pegando água diretamente do rio e bombeando para o alto, para a estação de tratamento, isso eliminaria
90% do risco de desabastecimento. Jamerson. Porém, temos que lembrar que essa subestação foi projetada para esse horizonte de 2020 e 2021. Já temos que pensar numa terceira estação de tratamento, vislumbrando os próximos 20 anos de abastecimento da cidade, e essa sim poderia ser construída em área que não houvesse nenhum risco provocado pelo Rio Acre. Jamerson, isso que você falou ainda há pouco me chamou a atenção. Você falou que agora nós estamos no período de verão, já iniciando o verão, vai ficar mais difícil a movimentação de terras, né, de barrancos. Ocorre que isso pode gerar uma espécie de estabilidade falsa, né? O que dificulta o trabalho de vocês, porque o que hoje é estável, nas primeiras chuvas em novembro, ali, dezembro, mais outro risco que nós vamos ter, né? Perfeito. Por isso que eu coloquei que a gente minimiza nesse momento em que há a vazante do rio e que há uma parada do período chuvoso, mas a gente não resolve o problema. Por isso que eu coloquei que a primeira contenção, que hoje atua fortemente segurando toda essa massa, ela tem que ser complementada com uma segunda cortina, que pelos projetos nós já pensamos ela na frente da casa de bombas, e uma terceira cortina por trás da casa de bombas. Aí isso daria uma garantia de uma sobrevida, digamos assim, eu não vou lhe dar precisamente, mas uma sobrevida de 3 a 5 anos. Aí você diz sim, e isso pode cair depois de 5 anos? Toda essa área de movimentação de solo, ela é zona de risco. Então, uma solução definitiva para essa área envolveria um trabalho similar àquele que foi feito na Gameleira, vindo com toda uma estrutura de contenção de baixo para cima. As cortinas de contenção, elas são ações que dão garantia, mas elas não dão garantia de 100% dessa movimentação de solo. Com a execução dessas duas outras cortinas, a gente consegue ter uma estabilidade e uma garantia de outros invernos, porém precisaria de obras de drenagem superficial e contenção do talude desde o rio subindo. Jamerson, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria que você voltasse respondendo a seguinte pergunta. Essa mudança de subestação que vai acontecer, você disse que em breve isso ocorre, vai precisar, eu imagino, de vocês desligarem aí os botões para que vocês façam essa movimentação de casas, né, de subestação. Queria saber, que você responda depois do intervalo, quando que Rio Branco vai ficar parado aí, quando vocês vão parar e nós vamos ficar sem água, quanto tempo isso vai acontecer e que dia vocês estão se planejando para isso. Mas isso logo após o intervalo, nós vamos continuar a conversa aqui com o secretário adjunto de Infraestrutura, Jamerson Lima.